Eu sou Eliseu e vou te contar a minha história. Meu nome é Eliseu e quero compartilhar com você a história de como Deus mudou minha vida. Não sou um homem de origem nobre, nem um guerreiro ou alguém que a sociedade consideraria especial. Antes de tudo acontecer, eu era apenas um lavrador, alguém simples, que vivia no campo, cuidando da terra e dos bois da minha família. Naquele dia, como qualquer outro, eu estava arando a terra com 12 juntas de bois. Era trabalho duro, mas minha vida era assim: rotina, esforço e simplicidade. Até que algo inesperado aconteceu. Eu o vi se aproximando. Elias, o profeta do Deus vivo. Ele não disse uma palavra, mas seu olhar parecia atravessar minha alma. Então, sem aviso, ele lançou sua capa sobre mim. Naquele instante, meu coração acelerou. Era como se o céu tivesse falado diretamente comigo. Aquele gesto significava algo grandioso, embora eu ainda não entendesse totalmente o que estava por vir. Deixei tudo para trás: os bois, o arado, minha família, e segui Elias. Algo maior estava começando. Os anos que passei com Elias foram de aprendizado e transformação. Eu o vi fazer milagres incríveis, como trazer fogo do céu e mostrar ao povo de Israel que só o Senhor é Deus. Ele me ensinou a ouvir a voz de Deus e a caminhar em obediência, mesmo em meio às adversidades. A cada passo, Deus estava moldando meu coração para o propósito que Ele tinha para mim. Então chegou o dia que mudaria minha vida para sempre. Elias sabia que seria levado ao céu e me perguntou: "O que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti?" Sem hesitar, eu respondi: "Peço-te porção dobrada do teu espírito." Eu sabia que, para cumprir o chamado de Deus, precisava de algo maior do que minhas forças. Enquanto caminhávamos, algo extraordinário aconteceu. Um carro de fogo com cavalos flamejantes desceu do céu, separando a mim e a Elias. Em um instante, Elias foi levado em um redemoinho para o céu. Fiquei atônito, mas ali, no chão, estava a capa de Elias. Peguei-a com mãos trêmulas e fui até o Rio Jordão. Testei o poder de Deus, tocando as águas com a capa, e elas se abriram. Naquele momento tive certeza: o Deus de Elias estava comigo. A partir daí, minha vida foi marcada por milagres. Deus começou a agir poderosamente através de mim. Certa vez, os homens de uma cidade vieram até mim dizendo que a água da região era ruim e que nada prosperava ali. Então, em nome do Senhor, purifiquei as águas, e elas se tornaram saudáveis. Até hoje, aquelas águas continuam boas para beber e para cultivar a terra. Outro dia, uma viúva desesperada me procurou. Seu marido havia morrido, deixando dívidas que ela não podia pagar. Os credores estavam prestes a levar seus filhos como escravos. Perguntei o que ela tinha em casa e ela respondeu: "Nada, exceto uma pequena botija de azeite." Ordenei que ela pegasse muitas vasilhas emprestadas, fechasse a porta. Outro milagre inesquecível: o azeite não parou de correr. Foi quando Deus me usou para ressuscitar o filho de uma mulher sunamita. Com isso, ela havia sido muito generosa comigo e viver com seus filhos. Deus a abençoou com um filho. Mas um dia, o menino adoeceu e morreu em seus braços. Subi ao quarto onde ele estava e orei com toda a minha alma. O Senhor ouviu minha oração e o menino voltou à vida. Houve também um momento em que o povo estava com fome e havia pouco alimento. Deus multiplicou os pães e as espigas, de maneira que todos comeram e ainda sobrou. Era mais uma prova de que nada é impossível para o Senhor. Minha vida foi uma jornada incrível, cheia de desafios, mas também de manifestações poderosas do amor e do poder de Deus. Cada milagre que realizei não era sobre mim, mas sobre o Deus que servimos. Um Deus que cuida do seu povo e nunca abandona aqueles que confiam nele. Hoje, quero que você saiba que o mesmo Deus que esteve comigo está disponível para você. Ele ainda realiza milagres, ainda transforma vidas, ainda chama pessoas para propósitos maiores do que elas podem imaginar. Os milagres de Deus não pararam por aí. Cada acontecimento mostrava que o Senhor estava comigo e que suas promessas nunca falham. Certa vez, enquanto os profetas treinavam para o ministério, eles decidiram construir um lugar maior para se reunirem. Durante a construção, um dos homens, ao cortar uma árvore perto do Rio Jordão, deixou cair o ferro de um machado na água. O homem estava
pois o machado era emprestado. Mas eu sabia que Deus poderia agir até nos menores detalhes. Peguei um pedaço de madeira, joguei-o no rio no local onde o machado havia caído, e milagrosamente, o ferro do machado flutuou à superfície. Aquilo era mais uma prova de que, com Deus, até o impossível se torna realidade. Outro momento extraordinário aconteceu quando o rei da Síria tentou capturar-me. Ele enviou um grande exército para cercar a cidade onde eu estava. Meu servo ficou aterrorizado ao ver o número de soldados e disse: "Ai, meu senhor, o que faremos?" Mas eu, confiante no poder de Deus, respondi: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Então orei: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Deus abriu os olhos espirituais do meu servo, e ele viu o monte ao nosso redor cheio de cavalos e carros de fogo. Era o exército celestial do Senhor, pronto para nos proteger. Mas Deus fez mais do que nos defender. O exército sírio foi miraculosamente cegado por ordem divina. Então, conduzi aquele exército até Samaria, e ao chegarem lá, orei novamente para que seus olhos fossem abertos. Quando perceberam onde estavam, poderiam ter sido mortos pelos israelitas. No entanto, ordenei que lhes dessem comida e bebida antes de os enviar de volta ao seu rei. Deus mostrou sua misericórdia mesmo diante de um inimigo. Um dos milagres mais impressionantes aconteceu durante um período de fome extrema em Israel. As pessoas estavam desesperadas, a ponto de cometer atos terríveis para sobreviver. Mas o Senhor deu uma palavra de esperança por meu intermédio. Amanhã, nesta hora, haverá fartura. Muitos duvidaram, mas no dia seguinte, Deus fez com que o exército sírio, que cercava a cidade, ouvisse um barulho de grande exército e fugisse, deixando para trás suprimentos abundantes. Assim, o povo pôde se alimentar e a palavra do Senhor se cumpriu. Houve também um momento em que, por meio de um gesto simbólico, Deus me usou para restaurar uma promessa. Eu estava com o rei Jeoás de Israel, que enfrentava grandes ameaças dos sírios. Instruí o rei a atirar flechas pela janela e, ao mesmo tempo, profetizei vitória sobre os sírios. No entanto, quando pedi que ele golpeasse o chão com as flechas, o rei o fez apenas 3 vezes. Fiquei indignado, pois ele demonstrou pouca fé. Profetizei que, por sua falta de zelo, ele venceria os sírios apenas 3 vezes, quando poderia tê-los destruído completamente. Esse milagre ensinou uma lição importante sobre confiar plenamente em Deus e agir com determinação em sua presença. Mesmo após tantos anos vendo a glória de Deus, chegou o momento em que minha saúde começou a falhar. Sabia que minha vida estava chegando ao fim, mas minha história com Deus não terminou ali. Até mesmo depois da minha morte, o Senhor continuou a agir. Um dia, um grupo de homens estava enterrando um corpo, quando avistaram uma tropa inimiga se aproximando. No desespero, eles jogaram o corpo na sepultura onde eu havia sido enterrado. Assim que o corpo tocou os meus ossos, o homem voltou à vida. Esse último milagre mostrou que o poder de Deus estava presente mesmo após a minha partida, e que Ele continua a usar o que consagramos a Ele para realizar seu propósito. Cada milagre que Deus fez por meio de mim foi uma prova de que Ele é fiel, poderoso e presente na vida daqueles que confiam nele. Desde o dia em que Elias lançou sua capa sobre mim, até o momento em que minha história nesta terra chegou ao fim, o Senhor esteve comigo. Não foi sobre o que eu podia fazer, mas sobre o que Deus podia fazer através de um servo disposto a obedecer. E agora, eu pergunto a você, o que Deus pode fazer através da sua vida? Ele está à procura de corações dispostos, assim como encontrou o meu. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Enquanto relembro cada milagre, vejo como a mão de Deus esteve presente em cada momento. Ele usou água, azeite, flechas, palavras e até mesmo os meus ossos para mostrar ao mundo que nada pode limitar o seu poder. O Deus de Elias se revelou ao mundo por meio de minha vida, e sua glória sempre foi o propósito maior de tudo o que aconteceu. Enquanto relembro cada milagre, vejo como a mão de Deus esteve presente em cada momento. Ele usou água, azeite, flechas, palavras e até mesmo os meus ossos para mostrar ao mundo que nada pode limitar o seu poder. O Deus de Elias se revelou ao mundo por meio de minha vida,
E sua glória sempre foi o propósito maior de tudo o que aconteceu. E agora, minha pergunta a você é: o que você fará com a capa que Deus colocou sobre os seus ombros? Assim como Ele me chamou no campo, Ele também está chamando você, onde quer que esteja. Talvez você se sinta pequeno, incapaz ou sem direção. Mas quero que saiba disso. Deus está à procura de corações dispostos, e Ele deseja usar a sua vida para fazer milagres, mudar histórias e trazer a sua luz ao mundo. Eu fui apenas um lavrador, mas Deus me transformou em um profeta. Eu fui apenas uma voz, mas Ele tornou suas palavras poderosas através de mim. Meu nome é Eliseu, e essa foi a minha história. Mas a verdadeira história, a que continuará ecoando por toda a eternidade, é a do Deus que nunca muda, nunca falha e nunca deixa de usar aqueles que dizem sim ao seu chamado. Eu fui apenas um lavrador, mas Deus me transformou em um profeta. Eu fui apenas uma voz, mas Ele tornou suas palavras poderosas através de mim. Meu nome é Eliseu, e essa foi a minha história. Mas a verdadeira história, a que continuará ecoando por toda a eternidade, é a do Deus que nunca muda, nunca falha e nunca deixa de usar aqueles que dizem sim ao seu chamado. E agora a pergunta é: você está pronto para responder ao chamado dele?